Cláudia, eu vou para lá porque precisa alguém da direção ficar lá fora, porque agora, terminando até agora. Então. Eu perdi tudo. Acho que eu vou ter que esperar um pouco. Peraí, estou fechando. Deixa eu ver, peraí. Bom dia, gente. Bem-vindos, bem-vindo a todos. Bom dia, pessoal. Muito bem-vindo ao nosso encontro formativo de hoje. A Alexandra já iniciou a gravação do nosso encontro. Eu sou a PEC Edneia, aqui da URI de Mauá, de Educação Especial. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos fazer um combinado com vocês. A gente vai iniciar os PPTs, vai começar aí falar sobre a nossa pauta. E aí nós vamos pedir para vocês que vocês sempre têm muitas dúvidas, muitas perguntas, compartilham muitas coisas conosco, mas nós vamos ter um momento de socialização, para que a gente não pare no meio da apresentação, no meio do nosso conteúdo. Às vezes a dúvida que surge, mais para frente vai ser falado. Então nós vamos abrir um momento ao final de toda a apresentação para que haja essa socialização com vocês. Combinado? Muito obrigada. Tá sem áudio, Alexandra. Desculpa. Nossa, eu falei um montão aqui à toa. Gente, ó, eu vou compartilhar. Obrigada, Márcia. Eu vou compartilhar a tela, então eu vou ter que fechar a câmera, porque para mim só vai aparecer as telas, o PPT. Mas eu continuo falando, tá? Então, eu já vou. É uma alegria hoje estarmos juntos aqui, tá? Nesse encontro formativo, para dialogarmos um pouco sobre um tema fundamental: os caminhos para a inclusão escolar por meio do PEI e dos relatórios de acolhimento. O nosso objetivo hoje é compreender o processo da construção colaborativa desses instrumentos, alinhados sempre à Resolução 129, para fortalecer práticas que garantam o direito à aprendizagem dos estudantes elegíveis aos serviços de educação especial. Então, eu vou fechar aqui um pouquinho para compartilhar minha tela com os PPTs. E como a Edneia já colocou, sim, só para a gente não perder a linha de raciocínio, a gente vai com o conteúdo. Teve dúvida, a gente anota, porque assim, o PEI, eu acho que foi um grande pedido, né? A gente teve a nossa OT, e na OT muita gente tinha essa dúvida. Então, hoje o foco é falar sobre o PEI e falar também sobre o relatório de acolhimento, porque fechamos o primeiro bimestre, e aí a gente precisa dessa documentação na sede, tá? Não é mais lá na gaveta, no portfólio do aluno somente. Não, é na sede. Mas aí a gente vai conversando aqui e trocando experiências, como sempre, tá? Só um minutinho que eu vou abrir aqui meu PPT. Ok? Foi, Neia? Meu áudio está aberto? Tá. Vocês estão vendo o PPT, Ah, pessoal? não, não tá. Já Ainda sei, não, peraí, só um né? pouquinho. Peraí, gente. Deixa eu voltar aqui, eu já sei o que eu fiz errado aqui. Calma aí. Gente, estava aqui o negócio. Contributivo ainda sei. Deixa eu ver se eu fui. Eu tenho que ficar mais sabe que ela faz esse exercício.
Dá uma olhada aí, ok, né? Temos a tela. Ou não. Agora tá, Alexandra, tá belezinha. Ótimo. Bom, então, é que para mim a tela fica bem diferente, gente, mas... Então, aqui nosso encontro formativo, né? Nosso PPT de apresentação. Eu vou deixar tá bom, não sei. Tá bom, tá bom. Dá para abrir? Bem, gente, deixa eu ver se... Ah, eu acho que deu. Gente, tem microfone aberto. Bom, então, como eu já falei, né? A gente vai começar falando hoje, o tema de hoje é o PEI e o relatório de acolhimento. Esse a gente já veio falando do estudo de caso, do PAE, e hoje o foco é o PEI e o relatório de acolhimento. Bom, o plano educacional individualizado. O que é isso, gente? Gente, quando a gente fala de inclusão, é um processo vivo, contínuo. Ele é construído diariamente dentro da escola. Hoje, vamos percorrer esse caminho, entendendo esses dois instrumentos essenciais, que é o PEI e o relatório de acolhimento. O relatório de acolhimento bimestral, tá? Que é todo bimestre a gente precisa ter esses dois documentos. Esses documentos não são apenas registros, é mais uma coisa para eu fazer, para eu registrar. Não, gente. A gente está falando da Resolução 129, e assim, é toda uma construção. O estudante com deficiência, ele precisa de todos os documentos, e hoje, eu falei, quem está aqui é um pouquinho mais velho, vou dizer eu e a Neia, vamos assim. Os documentos, eles ficavam simplesmente lá na sala de recursos guardados. Hoje, não. Sede, então, estudo de caso está na sede, PAE está na sede, PAE bimestral, o PEI é bimestral e o relatório de acolhimento ele é bimestral. Então, é visível para todos. Ah, só a diretoria do ensino, tá vendo? Estamos vendo, mas também a SEDUC é um documento visível, tá? Então, ele tem que estar lá na sede para que todos possam acompanhar. E esse instrumento de avaliação, eles se organizam não somente as práticas pedagógicas, que fortalecem a comunicação com a família e ajudam a garantir a acessibilidade. Só um minutinho, gente, por favor, eu estou tentando aqui, desculpa. Gente, desculpa, que barulho, desculpa, a gente está aqui no núcleo, e aí, desculpa, viu, gente? Deixa eu retomar aqui, deu uma perdida aqui. Vai lá no pedagógico. Bom, vamos lá. Qual é o ponto de partida para eu construir o PEI? Da onde eu começo a fazer esse PEI? A inclusão, ela não acontece isoladamente, certo? Ela é construída por meio de uma ação colaborativa, envolvendo o professor regente, professor especializado, a equipe gestora, a família, nós da URI, não só a PEC Alexandre e a PEC Edneia, todos os PECs, o núcleo pedagógico, os supervisores, dirigentes, todos. Então, todos têm que estar envolvidos nesse processo, tá? A Resolução 129 nos orienta justamente nesse sentido, de como organizar as responsabilidades e fortalecer os apoios e estruturas do trabalho articulado. E aí, o ponto de partida, gente, é o currículo paulista. Eu não preciso inventar, pegar um novo documento. Não. Currículo paulista. Então, quando eu penso no desenvolvimento das atividades para os estudantes, são todos os estudantes. Não é somente os elegíveis. Somente os elegíveis eu vou usar o currículo paulista? Somente os demais estudantes vão usar o currículo paulista? Não, todos, respeitando as especificidades de cada estudante. Então, o professor, ele não cria... Espera só um minutinho, deixa eu só passar aqui. O professor, ele não cria um currículo novo para o estudante. Espera aí, só um pouquinho, deixa eu voltar nessa. O que acontece é a realização da acessibilidade curricular, a flexibilização, os ajustes necessários para garantir que o estudante tenha condições reais de participação e aprendizagem.
Então, o objetivo do PEI é identificar aquilo que é essencial no ano sério do estudante, para garantir o acesso à aprendizagem do estudante. O professor regente, no seu planejamento, ele já elenca quais habilidades ele vai desenvolver com a turma, com todos. Né? No planejamento, a gente disse lá, olha, quais as habilidades que vocês vão trabalhar durante o bimestre. Só que, assim, todos os estudantes, então, um exemplo, lá tem 5, 10 habilidades. Para o estudante elegível, para eu trabalhar com ele, eu vou registrar isso no PEI, às vezes eu preciso de 2 habilidades. Ah, mas Alexandre, ele é DI, ele é muito comprometido, então ele precisa de uma habilidade. Eu vou elencar aquilo que é essencial para eu colocar no meu plano, no meu plano individualizado desse estudante. E aí também a gente tem que tomar cuidado, porque assim, quando a gente fala dos anos iniciais, é um professor polivalente. Ótimo. Então ele vai realizar o PEI. Mas esse estudante, ele também é assistido por educação física, por artes, por inglês. Então, no PEI dos anos iniciais, a gente vai falar do professor regente, mas os demais professores que atendem esse estudante, dentro da sua área, ele também vai elencar o que é essencial para o estudante. Então, eu não estou pedindo para o professor de artes elencar o que é importante para o professor de educação física, jamais. Então, o professor de artes, dentro do planejamento dele, das habilidades que ele vai desenvolver, ele vai ver qual é essencial dentro de artes, de educação física. Então, cada um dentro da sua especificidade e da sua área. Nos anos finais, aí sim, aí complicou, né, Alexandra? Mas eu tenho 13 professores, eu tenho 12 professores. Ok, mas eu estou falando que não é por área. Então, o professor de língua portuguesa elencou a sua habilidade essencial para aquele estudante. O professor de matemática elenca a sua. Não é como a gente já visitou escola, tinha escola, e o professor de matemática fazia um PEI, o professor de língua portuguesa fazia outro PEI, o professor de história fazia outro PEI, o professor de física, de química, cada um criava um PEI. Não é isso, tá? Então, o estudante não é único. Se eu falar do João Henrique do 7º ano B, o João Henrique da Silva é um menino. O João Henrique da Silva, ele é atendido por 13 professores. Só que o João Henrique é um João Henrique do 7º ano B. Então, por exemplo, a gente vai chegar até lá, mas assim, eu vou pensar num cabeçalho, eu tenho esse modelo, mas já estou me adiantando. E aí, cada professor vai dizer a sua habilidade dentro do mesmo documento. Não cada um vai criar um documento, porque o João é um só. Então, todo mundo trabalha pensando na sua habilidade e no como ele vai trabalhar e quais as estratégias pedagógicas que precisa para trabalhar com o João Pedro. Português, pensa na sua área, matemática na sua área, professor de história, professor de geografia. Somente precisa compilar esse documento para subir na sede. Deixa eu continuar aqui, peraí. Deixa eu mudar o PPT. E aí a gente vai pensar dentro desse ecossistema inclusivo. Eu sempre estou falando, é o que a gente está usando na resolução, ecossistema inclusivo. Gente, tem microfone aberto. Fecha para mim, por favor. Bom, e aí? Dentro desse ecossistema inclusivo, o que a gente tem? A gente tem o professor regente, vamos falar do PEI. Eu estou falando do PEI, nesse momento especificamente. Quem é o professor regente? Anos iniciais ou, se for o caso, a professor regente lá dos anos finais. São 13. Ótimo, são 13 professores regentes. Não tem problema, nos anos finais, tudo bem. Então, professor regente, ele é responsável por criar esse currículo. Ele conhece o currículo, ele conhece a sua área de conhecimento. Ele é responsável por matemática e aquele outro é responsável por língua portuguesa. Então, cada professor, dentro da sua especificidade, vai apontar a sua a habilidade essencial para trabalhar com o estudante, tá? Então, é responsabilidade do professor regente. Isso também está na resolução 129. O professor especializado, nesse momento, ele apoia, tá? Então, o professor, por exemplo, na hora, o professor
Já falei isso várias vezes, professor de sala de recursos, e eu também, gente, eu não sou especialista em história, geografia, química, física, não, eu sou PEC, porém eu tenho a minha formação, e minha formação não é em todas as áreas. Então, o professor especialista, ele pode organizar o PEI. Então, se cada professor elenca a sua habilidade, ele organiza o documento. Ai, professora de física está com muita dificuldade. O professor regente vai apoiar, vai ajudá-la a pensar em estratégias para trabalhar com esse estudante. Alexandra, na minha escola não tenho nada, não tem professor regente, não tem professor especialista, não tenho ensino colaborativo, na minha escola não tem nada. Ótimo, desde o ano passado a gente pediu para que as escolas fossem se organizando. Se nesse momento não tem, ok, o documento é na sede. E como eu estou falando de um documento chamado PEI, que é feito por professor regente, então, como vai ser organizado na sua escola, fica sob a responsabilidade do coordenador. Organizar, porque cada professor vai apontar a sua habilidade essencial, o coordenador organiza para subir na sede. A gestão, então, quem tem professor de ensino colaborativo e quem tem professor de sala de recursos, tem esse apoio, não fica só na mão do coordenador, tem esse apoio para organizar esse documento. A gestão, quando tem o professor especialista, ele vai administrar, ele garante as estratégias estejam ali articuladas. E a unidade regional de ensino, no nosso caso, a gente vai analisar e autorizar os serviços, que seria o cuidador, que seria o transporte, que também está em mudança algumas coisas aí, mas a gente vai fazer essa organização e vai apoiar também, com formação técnica, as escolas, os coordenadores e os professores, como estamos fazendo agora. Deixa eu passar aqui. O PEI, ele tem um ciclo de vida para ele acontecer. Ele precisa acontecer. E para ele acontecer, a gente tem que seguir 4 passos, tá? Então, o primeiro passo é o que eu estava falando, é o conteúdo. Qual é o conteúdo que eu vou trabalhar com o meu estudante, tá? Dentro de cada disciplina, tá? Ninguém vai me falar da sua disciplina. Então, é o conteúdo e a habilidade que eu preciso desenvolver com ele. No meu segundo passo, o que eu preciso? Estratégias e recursos. O terceiro passo, o que é? A avaliação. A avaliação, ela tem que ser feita de uma outra forma, inclusiva, tá? E depois a gente precisa ver os recursos e apoios que esse estudante precisa. Então, vocês estão vendo que é um ciclo de vida. Eu faço, eu verifico, eu chego lá no topo novamente e eu preciso reavaliar, eu preciso replanejar, certo? Para poder continuar, para poder criar esse PEI. Bom, então agora eu vou um por um dos 4 passos de vida, porque eu só citei, então agora eu vou ir lá dar uma aprofundada um pouquinho mais. Não falei que são 4 passos? Então, qual é o meu primeiro passo? O conteúdo e a habilidade. Eu preciso ter em mente o que esse estudante realiza com autonomia, o que ele já sabe, o que ele faz com autonomia. O que ainda está em desenvolvimento? O que ele está desenvolvendo ainda? Ele está ali, ele sabe um pouco, ele não sabe? O que ele está no desenvolvimento? E quais os aspectos que exigem mediação? Se eu tenho essas 3 perguntas na minha cabeça, eu já consigo pensar qual é a habilidade essencial que eu vou trabalhar com esse estudante. E qual é a habilidade estruturante que ele precisa, tá? E aí a gente faz alguns ajustes necessários. Tem estudante que a gente vai ter que fragmentar a etapa. Às vezes, por exemplo, lá na habilidade, vou dar um exemplo, tem habilidade que ela é bem complexa, por exemplo, língua portuguesa. Fala assim, ler, interpretar e compreender. Gente, 3 habilidades, uma habilidade, mas ela tem 3 ações, 3 verbos. Se eu estou falando de um aluno DI, ele não entendeu. Ler para ele já é uma coisa, ele é DI, tá? Ler. Interpretar. Ele ficou lá atrás. Então, às vezes, daquela habilidade, dependendo do estudante, você ainda vai falar para mim que naquele bimestre vai tentar desenvolver uma habilidade e fragmentá-la ainda. Eu falei, ler, interpretar e registrar. Então, ele só vai tentar entender
uma sequência didática, apresentar a história para ele fragmentada, para que ele possa compreender. Então, respeitar a especificidade realmente de cada estudante. Cada um tem o seu tempo de aprendizagem. Deixa eu passar só o slide aqui. Gente, o diálogo do colaborativo no planejamento só vai acontecer se o professor regente, o professor especializado, existir essa troca para produzir as intervenções mais assertivas. Tem que haver uma troca. O PEI não é feito sozinho, ele precisa de articulação, como toda educação especial. A educação especial, a gente precisa tirar aquele mito assim, olha, o João Pedro, vamos lá, o João Pedro do 9º ano, ele é da educação especial. Ele não é da educação especial. Ele é da escola Pipoquinha da Serra. Tá? Ele pertence à escola, ao 9º ano. Ele não é da educação especial. Ele é um estudante que está no 9º ano e é elegível aos apoios e serviços da educação especial. Então, para que esse estudante possa ter garantido o seu direito total de desenvolvimento, ele é o estudante do 9º ano, como qualquer estudante, e ele precisa de apoios e recursos da educação especial. Ele não pertence à educação especial. Ele só pode contar com o apoio da educação especial. É diferente você contar com o apoio ou você ser... Não, eu não posso fazer nada, ele é da Alexandra, lá da sala da Alexandra, eu não faço nada com ele. Tem uma grande diferença aí, ele é do 9º ano e todos precisam pensar neste estudante. E dessa forma a gente consegue evoluir com esse estudante. Aí falei do passo 1. Vamos lá pensar no passo 2. O passo 2, a gente vai falar de estratégias e das intervenções pedagógicas. Nesse passo 2, a gente tem que ter foco na mediação. Rotina visual para um TEA é fundamental. Eu e a Neia visita escola, a todo quanto é tipo de escola. E aí a gente fala da rotina visual. Anos iniciais, principalmente, 1º aninho, 2º aninho. Ai, mas ele é TEA, ele não para, ele corre pela escola. Gente, se ele não tiver uma rotina visual para ele entender que primeiro ele vai... Vamos supor, pensando nos anos iniciais. Primeiro é a leitura, depois vai ter matemática, depois vai vir a educação física. Se não tiver a previsibilidade, ele vai se desregular realmente. Porque ele entra na escola 1 hora, ele vai ficar até 6h20 fazendo o quê? Correndo pela escola. Ele não tem noção de pertencimento, qual é a carteira dele, o que vai acontecer primeiro, o que vai acontecer depois, porque ele é um estudante TEA, ele precisa de organização. Então, rotina é fundamental. Ah, e eu também já visitei escola, a Neia está aqui, sabe bem disso. Eu fiz a rotina, eu mostrei para ele, não adiantou nada. Não vai mesmo, gente. Não é mágica, não é passe de mágica. Rotina, ela tem que ser feita, principalmente o estudante, 1º, 2º aninho, até o 3º, não sei, depende do estudante, 4º, 5º, não importa, para que ele possa se organizar. E não é assim da noite para o dia que ele vai entender, não é mostrar a rotina 1 dia, 2 dias e resolveu. Não vai resolver. Se você vai água mole, pedra dura, de repente você vai mostrar isso 15 dias, 20 dias, e aí ele vai entender o que é a rotina visual. E aí nosso público é muito amplo. Aí também, se a gente estiver pensando lá no ensino médio, um aluno do 3º ano do ensino médio, você fazer uma rotina visual, vai ser funcional? Eu não sei, depende do estudante, tá? E se for funcional, tudo bem. Não precisa ser ela na lousa, pode ser feita ali na carteira dele, algo mais discreto. Mas se é isso que vai trazer conforto para esse estudante, não tem nenhum problema ele ser o 3º ano do ensino médio. Nada infantilizado. A gente está falando de um adolescente de 3º ano do ensino médio. Se a gente fizer carinhas bonitinhas, ele não vai funcionar. Então, tudo dentro da sua idade. Mas a rotina ela é fundamental. A gente precisa deixar isso bem claro. Quando o coordenador, o professor entender o quanto rotina, a gente até está pensando em fazer um ATPC para modelizar como a gente vai fazer rotina, se entender o quanto isso é importante para um estudante TEA, eu garanto que esse descontrole,
esse momento aí de desregulação do estudante, ele vai minimizar muito. Só que sim, lógico, somos da educação, precisamos da saúde, da família, mas vamos minimizar muito o comportamento desse estudante. Bom, também depois a gente vai pensar recursos da acessibilidade, a gente tem um estudante baixa visão na sala, fonte ampliada, comunicação alternativa para aquele estudante que não verbal, mas ele consegue apontar, tecnologia assistiva. Depois eu disponibilizo também os PPTs, tá, gente? Porque assim, a gente vai falando e eu não vou ficar presa além do PPT. Então, depois a gente disponibiliza e aí vocês peguem ali tópico por tópico. Bom, vamos lá no terceiro passo. O terceiro passo é a avaliação. A avaliação, aí eu falei, é uma avaliação, ela precisa acontecer, certo? Só que assim, não se trata de comparar o estudante elegível com toda a turma. O foco é acompanhar o processo, as evoluções, mesmo que pequenas. Então, por exemplo, lá na turma, eu pensei, olha, eu tenho lá no primeiro ano, no segundo ano, não importa, mas para a turma eu trabalhei durante o bimestre, por exemplo, eu trabalhei expressão numérica. Para aquele estudante, eu trabalhei só soma. E aí vem o momento da avaliação, que ele é importante. E aí como que eu vou avaliar? Eu estou falando de soma, só com ele, e a turma toda está falando de expressão numérica. Então, na hora da minha prova, eu vou cobrar dele a soma. E se ele der conta da soma, eu coloquei lá para ele quatro contas para ele fazer de soma. Ele deu conta? 10? Por que não? Ah, não, eu dei 5 contas, ele acertou as 5, é um 10. Ah, eu dei 5 contas, ele acertou 2, ele acertou 3. Eu vou fazer a nota que ele... É a nota do estudante, eu preciso ter uma mensuração. Alexandre, olha, eu trabalhei soma o bimestre inteiro, mostrei, está aqui no portfólio, está aqui no caderno. Não aconteceu, ele não entendeu o que é soma. Então, nesse bimestre, eu vou deixar ele com 2. Só que assim, se ele está com 2, eu também preciso avaliar, bom, esse é o primeiro bimestre. Para o segundo bimestre, será que eu fui muito além? Tem que estar aí no P esse registro. Eu fui muito além, eu pedi a soma, e na verdade ele precisa muito mais quantificar, conhecer melhor os numerais, porque às vezes ele confunde, Alexandre, ele confunde o 22 com 32, com 42. Ele não tem o conhecimento do número ainda. Então, quando eu pedi para fazer soma, eu fui além. Então, para o segundo bimestre, eu vou reavaliar o meu PEI. Eu não disse que ele é um ativo, que ele é um movimento vivo. Então, no primeiro bimestre, o meu objetivo era esse, mas eu vou ter que voltar para trás. Ou então, não. Nossa, meu objetivo era soma e foi possível, ele atingiu. Para o próximo bimestre, eu vou falar da divisão e multiplicação. É por isso que o PEI, ele tem que ser feito bimestralmente por cada professor, porque aí cada um dentro da sua disciplina, da sua especificidade, eu dei um exemplo de matemática, mas aí a gente tem português, tem química, física, dentro da sua especificidade, o professor planeja aquele conteúdo. Foi possível, deu conta, ótimo. Não deu conta, eu preciso voltar um pouco para trás. Ou então, nossa, Alexandre, eu pensei que eu ia trabalhar com ele, só a soma, ele foi muito além. Então, para o segundo bimestre, eu vou falar de expressão numérica. Ótimo, melhor ainda. Então, bimestralmente, eu tenho que olhar para o meu estudante e pensar o que ele precisa dentro de cada disciplina. E vou avaliar de acordo com aquela habilidade que eu vou cobrar dele. Deixa eu voltar aqui. E aí, peraí. Tá, deixa eu passar aqui os anos, desculpa, gente. E aí, quais são os instrumentos que eu vou utilizar, sabe? O que eu preciso? Vamos pensar no DUA? Vamos priorizar o DUA? Gente, o DUA, ele tá aí para isso, para a gente pensar exatamente
em todos os estudantes. E aí eu vou fazer o quê? Uma observação diária, eu preciso ter um portfólio, eu preciso ter avaliações práticas desse estudante. Nesse portfólio eu vou registrando o como está sendo a evolução do meu estudante, assim, bimestralmente, tranquilamente. Ah, toda atividade dele que ele faz, eu preciso registrar. Gente, aí fica a critério da escola, da coordenação de cada escola, tá? Por quê? Eu vou ter muito registro? Não sei. Então, eu vou combinar com professores, por exemplo, que eu vou registrar uma atividade na semana. Tudo bem, uma atividade matemática, uma atividade, porque eu preciso ter esse portfólio organizado. Então, se eu pegar uma atividade de cada disciplina, eu já vou ter muita coisa no final do mês, mas tudo bem. Ah, não, eu fiz um projeto, eu quero deixar mais registros. Ótimo, aí é com a gestão da escola. O que precisa ter é o registro do processo, tá? E como a escola vai se organizar, é com a escola. Deixa eu vir aqui. E aí, vamos lá para o quarto passo. Estou quase terminando aqui. E aí, como que é esse quarto passo? Os recursos são os apoios. Os apoios, eles ampliam a possibilidade de participação, de aprendizagem. Aí a gente pode utilizar, falei, vamos pensar no DUA? Eu posso utilizar um vídeo para atingir aquele estudante, para falar do meu conteúdo, mas eu acabo trabalhando com todos da sala. A partir daquele vídeo, eu consigo puxar todos os estudantes. Ai, física, química. Se eu fizer uma experiência, eu vou atingir o meu estudante e demais estudantes na sala. Então, o DUA, ele vem para contribuir também nesse sentido. Por quê? Cada estudante tem o seu método, a sua forma de aprender. E aí a gente pode ir pensando em que, se a gente vai acessibilizar para um estudante, mas que os demais podem se beneficiar juntos. O mais importante, gente, é compreender que o recurso ele não é um fim, tá? Em si mesmo. Ele existe para remover as barreiras e favorecer o acesso ao currículo. Deixa eu só passar aqui. Ó, aí a gente precisa também pensar numa rede de proteção. Porque, assim, a rede de proteção não é só para o estudante, é uma rede de proteção institucional. Esse estudante, ele precisa do apoio, certo? Do trabalho pedagógico desenvolvido. E aí ele tem uma rede de apoio, que é a equipe gestora, que é a URI, que a gente está pensando nesse estudante. Então, a rede de apoio para a família e para o estudante é a equipe gestora e a URI. Aqui, nesse slide, eu tentei deixar de uma forma bem clara, para que todos possam entender qual é o papel e a função de cada um dentro da organização dos documentos, tá? Do documento PEI e da documentação que é necessária. Porque quem elabora, quem faz, quem acompanha, quem registra. Então, aqui eu acho que eu deixei esse quadro, falei, depois eu vou disponibilizar os PPTs, tá, gente? Mas eu acho que ele está aqui bem claro de quem faz o quê, tá? E a família, ela tem noção do que acontece com o filho dela durante o bimestre todo? Porque, assim, a gente planejou, a gente executou, a sala de recursos trabalhou, a escola trabalhou, mas a família. Por isso, eu já vou chegar aí, eu vou passar para minha amiga daqui a pouco, ela vai falar sobre esse relatório de acolhimento, que é essa função. Eu fiz, eu planejei, cada professor da sua disciplina fez colocou lá a sua habilidade essencial, mas às vezes a família, a mãe, ela não sabe disso, ela não sabe o que foi pensado para o filho dela. E aí, quando ela pega um boletim, simplesmente, e vê lá uma nota 2, ela fala, nossa, mas por que um 2? Por que um 3? E aí, sim, esse professor vai falar, olha, eu fiz acessibilidade, eu trabalhei isso o bimestre todo, e não foi possível, ele não atingiu. Então, para o bimestre que vem, vou replanejar. Vou voltar lá naquele ciclo que tem que ser feito o PEI. Bom, então, o PEI, ele não pertence a uma única pessoa. Ele é o resultado desse trabalho articulado entre todos. Mas, Alexandra, o PAE e o PEI é tudo a mesma coisa? Não, pelo amor de Deus.
O PAE, que está escrito na Resolução 129, que quem faz ele é o professor especialista. Mas tem escola que não tenho isso, não tenho aquilo, ok. Estudo de caso, PAE. Porque o que é o PAE? O PAE, ele organiza apoios, recursos e serviços necessários para eliminar as barreiras. Já o PEI, ele garante a acessibilidade curricular dentro da sala regular, tá? Eles são instrumentos distintos, mas que se complementam. Então, se a gente for pensar no todo, olha só, o estudo de caso, o estudante chegou na escola, primeiro de tudo, eu vou conhecer esse menino, vou conhecer esse estudante. Quando lá a gente falava na PI que era o raio-x do estudante, continua sendo. O estudo de caso, ele mudou, são perguntas norteadoras diferentes, mas continua sendo o raio-x do estudante. Então, eu tenho que ler o estudo de caso para eu ir saber quem é esse menino, do que ele gosta, do que ele não gosta, como ele é. Depois que eu entendi quem é o estudante, eu vou criar um plano de atendimento educacional especializado, certo? Com as especificidades, com as estratégias, com os apoios para eliminar as barreiras. Depois do PAE, aí vem o PEI, que aí sim, o PEI vai garantir a acessibilidade que é dentro da sala regular. E, por final, essa família que precisa ter noção do que está acontecendo com o filho dela. Porque existe toda essa movimentação, mas, às vezes, a mãe não sabe o que aconteceu. Então, a gente tem 3 documentos aí que fala, que a gente pensa, que a gente se debruça para estudar, se debruça para se dedicar sobre o estudante, mas, às vezes, lá na ponta, a mãe não estava sabendo. Então, por isso que é importante esse documento, que é para a família ter ciência do que aconteceu ao longo do bimestre. E, gente, eu trouxe aqui basicamente, bem simples, o que é o roteiro, o que tem que ter no meu PEI. E aí, eu não falei aqui para vocês, ó, tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre. E aí, aqui ele tem perguntas norteadoras. Aí, mas aí, o que aconteceu? Eu peguei e entreguei uma folhinha dessa para português, uma folhinha dessa para matemática, uma folhinha dessa para história, uma folhinha dessa para geografia, uma folhinha dessa... E aí se tornou aquele documento com 15 páginas. Então, lembra que eu falei para vocês que eu ia mostrar? Então, o João, lá do 7º ano, coloquei o nome dele aqui. Então, vamos lá. Ó. Nome do estudante. Gente, tem que chegar perto, não estou enxergando. Nome do estudante. Então, lá o nome do João, nome do professor regente. Não, mas, Alexandre, são 13. Ótimo, o nome dos 13. Quem são os 13 professores que trabalham com ele? Então, vamos supor, a Maria Rita, de língua portuguesa, o Francisco, de educação física, a Andréia, de inglês. Vou colocar os 13 aqui, tá? Aí, o componente. Então, na frente eu já coloco Andréia, de inglês, o Francisco, de educação física. Já vou colocar o nome aqui. Primeiro bimestre. Aí sim, ó, quais os conteúdos e habilidades do currículo da Rede Estadual Paulista serão desenvolvidas no bimestre? Então, vamos supor que eu comecei com a professora Andréia de Artes. Então, a professora Andréia vai colocar, então a gente vai escrever lá arte, e aí vamos colocar o que a professora Andréia pensou. A professora Andréia pensou para esse estudante apenas uma habilidade, tá? Então, ela vai colocar essa habilidade, aí ela vai dizer quais as estratégias pedagógicas que ela vai usar, quais as intervenções serão necessárias, quais os materiais ela vai usar. Lembra que eu falei lá dos 4 passos? Por isso, ó, porque aqui, ó, são 4 perguntas. Então, o ciclo do PEI, ele é feito em 4 etapas, por isso, ó. E aí eu expliquei cada uma delas, eu falei, vou disponibilizar o material, né? E aí, peraí, eu não entendi muito bem o que são os recursos. Não tem problema, vou disponibilizar e tá aqui. Então, cada professor faz lá, terminei artes, tá? Ela pensou nas 4 perguntas, no conteúdo e na estratégia que ela vai usar. Aí vou colocar lá o professor Francisco, de educação física, e qual é a habilidade que ele vai desenvolver e quais as estratégias ele vai utilizar. Aí eu vou colocar o professor Renan de História. O professor Renan de História, ele vai colocar lá a habilidade que ele vai desenvolver e a estratégia que ele vai usar. E aí continuo até o final. Chegou no final, são 13 professores para assinar. Tudo bem, gente, não tem problema. Aí fica a critério da escola, de novo. Eu vou imprimir esse PEI e vou pedir para cada professor assinar? Bem, não, Alexandra, e eu também acho mais fácil. Se a gente faz isso num Drive, se faz isso online, cada um coloca lá
a sua parte, e aí todo mundo assina pelo Gov.br. Ótimo, o importante é a assinatura, tem que ter assinatura de todos. Fez online, todo mundo colocou, o coordenador validou, professor especialista validou, aí eu subo na 7, tá? E aí, ó, se surgiu alguma dúvida em relação ao PEI, porque eu falei, no momento de socialização a gente fala, mas aí eu falei de tudo isso que é o PEI. Terminei o PEI, certo? Porque aconteceu durante o bimestre. Bom, o primeiro bimestre já foi. Ah, eu fiz errado do primeiro bimestre. Agora, para o segundo bimestre, você vai fazer certo, tá? Ah, no primeiro bimestre, eu fiz lá as 15 folhas. Meu PEI tem 15 páginas, ótimo. Tudo bem. Agora, para o segundo bimestre, eu vou organizar de novo. Mas chegamos no final do bimestre e aí o pai está lá sem resposta. Ele não sabe o que aconteceu. Aí eu passo a palavra para minha parceira aqui. Ah, desculpa. Abre o microfone, né? Não estou te ouvindo. Pessoal, é só para antes da gente passar para o relatório de acolhimento, tá pedindo para a Alexandra resgatar de quem é a responsabilidade do PEI, porque tem algumas pessoas que não compreenderam. Aqui, isso mesmo, Lê. Posso falar? Então, a responsabilidade do PEI, da elaboração do PEI, olha lá, o professor regente, o professor especializado, né, o professor do AE, de Educação Especial, ele vai apoiar e auxiliar na indicação dos recursos. E onde estão indicados esses recursos? A Lei falou aqui também, no Plano de Atendimento Educacional Especializado, o PAEE. Lá a gente já indica quais estratégias e os recursos que facilitam a aprendizagem do estudante. A Lê disse que os 3 documentos eles se completam, estudo de caso, PAEE e PEI. Então, o professor regente ele vai ter tido acesso a esses 2 documentos e ele vai ter tido acesso para assim elaborar o PEI, pensando nas habilidades do currículo paulista e nos apoios que esse estudante necessita de usar. Tá ok? Então, vamos continuar, pode passar. Aí, se ficou alguma dúvida ainda, a gente terminando agora a falar do relatório de acolhimento, a gente resgata as perguntas no chat e também vai dar a palavra para vocês no momento da socialização, tá bom? Alguém disse aqui, ainda não ficou claro quem faz. O professor regente, gente. A responsabilidade do PEI, de elaboração do PEI, é do professor regente. Isso está na resolução 129. O professor especializado apoia com a indicação dos apoios, recursos e serviços, se houver dúvida do professor regente nessa questão. Alexandra, seu microfone está mudo. Voltei. Gente, professor regente, tá? Eu não sei se tiver alguma dúvida, acredito que não, mas vamos lá. Professor dos anos iniciais é muito fácil de visualizar que ele é o regente. Porque, assim, é aquele professor que é responsável, lógico, ele tem educação física, ele tem artes, mas a responsabilidade do primeiro aninho e do segundo aninho é muito visível de você ver. Só que, gente, ensino médio são professores regentes da mesma forma. São 13 que atendem o estudante no ensino médio. Tudo bem, por isso que eu falei. Cada professor da sua disciplina. Não precisa. Eu sou de língua portuguesa, eu não vou dar palpite qual é a habilidade que o professor de matemática vai trabalhar. É dentro da sua especificidade, tá? Dentro da sua disciplina. O professor especialista, ele só vai apoiar. Mas quem realiza, como está aqui no quadro, quem executa é o professor regente. Ok? Bom, deixa eu continuar aqui, vou passar para vocês. Questão de leitura e correção e compilar as informações. O professor do AEE, na figura do professor do projeto de ensino colaborativo, pode sim apoiar o coordenador nesta demanda. Trabalhar em parceria com o coordenador para compilar os documentos e na leitura para ver se está indicado de acordo com a especificidade do estudante, se de fato ele está personalizado
para o estudante. O professor do ensino colaborativo tem sim essa demanda de apoio com o coordenador nessa questão, ok? Então vamos lá, falar do relatório de acolhimento, orientação e retorno bimestral. Também é um documento que veio novo para nós, né, na resolução 129. E qual é o objetivo desse relatório de acolhimento, orientação e retorno bimestral? Ele tem o objetivo de uma escuta ativa, de uma escuta empática, um diálogo, né, de entendimento e vínculo com as famílias e também o planejamento de quais caminhos vamos seguir, né? Então, o objetivo principal deste documento é que os responsáveis dos estudantes elegíveis entendam como vai ocorrer as ações com os estudantes dentro da unidade escolar. Eles precisam entender quais serão as estratégias e os apoios, recursos e serviços ofertados aos estudantes. Então, como a gente sempre inicia o ano letivo, nós professores de sala de recursos, nós sempre iniciamos o ano letivo, deixa eu só fechar o chat aqui. Nós iniciamos o ano letivo com uma entrevista com esses responsáveis, né? O nosso primeiro passo, a gente inicia o atendimento, mas a gente também chama esses responsáveis para que a gente possa elaborar o estudo de caso, conhecer quem é esse nosso estudante. Mas depois, né, há muitos anos a gente chamava essa família, conversava, fazia essa entrevista e fazíamos os nossos documentos e não dávamos uma devolutiva para o pai do que ia acontecer. Fazíamos as reuniões bimestrais, mas até que esse pai fosse chamado de novo, ocorria-se um bimestre. Então, esse documento, esse instrumento, ele veio com um objetivo colaborativo, né? E aí são os elos ali, o estudante no centro de tudo, que o nosso objetivo é o pleno desenvolvimento, a inclusão dele, a família que tem ali, né, como apoio, uma rotina qualificada para nós, e a equipe escolar, que é o planejamento e a mediação dos apoios, recursos e serviços, né? Então, a gente precisa ter esse pacto entre essas três, né, esses três, um pacto contínuo e transparente, para que, de fato, ocorra esse ecossistema inclusivo. Então, esse documento, ele acontece em 2 momentos, né? Ele aconteceu lá no início do ano. Então, o primeiro foi a entrevista com essa família, elaboramos o estudo de caso, elaboramos o PAE. Eu acredito que isso já aconteceu em todas as escolas, porque a gente tem 30 dias letivos para elaborar esses documentos. Então, após esses 30 dias, tínhamos que fazer esse relatório de acolhimento. E nesse relatório de acolhimento, nós deveríamos chamar essa família e apresentar para ele o estudo de caso, né? Então, que é a fase 1 desse documento. Nós apresentamos o estudo de caso e no estudo de caso nós apresentamos lá as potencialidades do estudante, quais são os seus interesses e também apresentamos quais foram as barreiras identificadas e quais ações nós teremos durante o bimestre para que nós possamos superar essas barreiras. Então, apresentamos o estudo de caso para o pai, com o objetivo de garantir a tranquilidade dessa família, mostrando que a escola, de fato, valoriza o estudante, compreende as especificidades do estudante, né? Ainda falando dessa fase inicial de acolhimento que aconteceu lá no início do primeiro bimestre, né? Nós apresentamos, além do estudo de caso, apresentamos o PAEE, o Plano de Atendimento Educacional Especializado aos Pais, onde nós mostramos para eles quais foram as estruturas dos apoios, recursos e serviços ofertados a esse estudante. Então, nós falamos ali com a apresentação do PAE, dos recursos humanos, né, sobre o nosso atendimento educacional especializado, sobre as 6 aulas do nosso atendimento educacional especializado na figura de sala de recursos ou de modalidade de itinerância. Conversamos com os pais sobre os horários dos atendimentos, sobre a importância desse estudante frequentar
a 6 aulas, o quanto isso faz a diferença nos avanços do processo de ensino-aprendizagem. Falamos sobre a figura do profissional de apoio escolar. Qual é a função desse profissional? No caso dos alunos que necessitam do profissional de intérprete de Libras, né? Falamos qual é a função desse profissional e apresentamos aos pais também o que acontece no projeto de ensino colaborativo, né? Que ocorre dentro do turno regular, qual é a função desse profissional junto de apoio com o professor regular. Apresentamos aos pais também as questões de recursos de tecnologia assistiva, quais são os recursos, apoios e serviços que nós vamos usar e, de fato, o que vai acontecer com as ações pedagógicas desse estudante. Então, isso tudo aconteceu lá na fase inicial do nosso relatório de acolhimento, né? Então, nós apresentamos para os pais os objetivos e as metas do plano de atendimento educacional especializado, porque é de extrema importância que essa família compreenda claramente qual é a intencionalidade pedagógica com os estudantes. O que a gente espera construir ao longo do ano de forma colaborativa? Estudante, família e equipe escolar. Nós precisamos desse ciclo para que, de fato, fortaleça o ecossistema inclusivo. Então, a gente mostrou para esses pais, lá no relatório de acolhimento inicial, a organização prática do atendimento ao estudante. O que, de fato, vai acontecer na escola com esse estudante neste ano letivo de 2026. Então, e aí, quando a gente fez toda a apresentação, né, desses documentos, esse bate-papo com essa família, nesse relatório de acolhimento inicial, a gente conseguiu mostrar para esses pais a importância de um trabalho coletivo, de um trabalho conjunto entre escola, família e ali alertando ali que a gente também precisa da saúde, que é um grande parceiro para que haja avanço aí nesse ecossistema inclusivo. Esses documentos, eles têm que ser assinados pelos pais. Então, o PAEE, ele vem ali já com campo para que tenha essa assinatura do pai, que ele tenha a ciência, e o relatório de acolhimento inicial também tem que ter sido assinado pelos pais. E aí nós vamos para a fase 2, que é o relatório do retorno bimestral, que é o que nós estamos vivendo neste momento, né? Então, a gente chama estamos a caminho aí de um mês já do segundo bimestre, então as escolas algumas já fizeram, algumas estão se organizando para fazer a reunião com o retorno bimestral com esses pais. Então, qual é o objetivo desse retorno bimestral? Então, nós apresentamos o que nós tínhamos lá de planejamento para o primeiro bimestre. Então, o momento agora é de retomar quais as habilidades que foram trabalhadas com esse estudante, né, durante o primeiro bimestre, como foram trabalhadas e qual foi o desenvolvimento do estudante em relação às habilidades planejadas, né? A gente precisa evidenciar a intencionalidade pedagógica do que aconteceu no primeiro bimestre. Eu planejei no PAEE, foi planejado para esse estudante, porém, a partir de agora, eu vou rever as habilidades. Seja o motivo dele ter avançado ou por eu ter identificado que ele precisa ainda de algo que eu preciso voltar uma habilidade para trás. Eu preciso descer um degrau nessa escada para que eu consiga fazer esse estudante avançar. Então, isso tem que ficar claro para os pais. Então, nessa segunda fase, que é o momento que a gente está vivendo agora, que é o retorno bimestral, os pais têm que ter essa clareza do que foi planejado, a gente retoma essa informação, e o que o aluno conseguiu avançar ou o que ele ainda precisa avançar. Né? A gente precisa, esse momento do retorno bimestral, a gente está mapeando os progressos do estudante e os desafios, né? A gente evidencia para os pais os progressos que os estudantes tiveram, mas a gente também precisa evidenciar quais foram os desafios, os fatores que impactaram para que ele não tivesse esse progresso. Quais foram as barreiras, né? E mesmo que foram pequenos avanços, nós precisamos valorizar
valorizar isso para os pais e mostrar para os pais qual será a nossa próxima ação para o próximo bimestre. Então, o seu filho, ele precisa superar algumas barreiras, em questões de barreiras atitudinais, por exemplo. Então, eu, pai, enquanto professor especialista desta área de educação especial, vou trabalhar com ele nesse próximo bimestre. Essa ação, você vai evidenciar para o pai quais as ações você vai trabalhar futuramente para que a gente consiga avançar essa barreira que ainda está impedindo esse avanço do processo de ensino-aprendizagem. Então, quando a gente fala aqui do ecossistema da inclusão escolar, a gente precisa ter com clareza o pacto pela inclusão, né? A gente precisa compreender a corresponsabilidade de todos, né? Então, dentro desse processo, desse pacto da inclusão, para que de fato esse ecossistema inclusivo aconteça, a gente tem aí a figura do diretor escolar, né? Que ele faz essa validação institucional de todos os documentos, de todos os apoios, recursos e serviços que são ofertados ao estudante, das ações que são planejadas para esse estudante. Nós temos a figura do coordenador pedagógico, que faz de fato esse acompanhamento pedagógico em parceria com a direção escolar. O professor regente, que faz a acessibilidade curricular lá no documento P, onde de fato ele pega uma habilidade do currículo e personaliza para trabalhar conforme a especificidade de cada um dos estudantes. A figura do professor especializado, que é o professor do AE, né, gente, de sala de recursos, modalidade itinerante e ensino colaborativo, ele mapeia as especificidades do estudante e ele contribui com estratégias diferenciadas lá no plano de atendimento educacional especializado e também no apoio ao professor regente durante o acompanhamento do ensino colaborativo para que esse aluno de fato avance nas habilidades pedagógicas. E nós temos também a figura do responsável legal como um parceiro nosso dentro das ações pedagógicas, das ações da unidade escolar e um parceiro das ações ali de saúde, que é de responsabilidade da família, ter ali o acompanhamento terapêutico, o acompanhamento médico. E o responsável legal também ele precisa ter a ciência de tudo que acontece dentro desse ecossistema inclusivo escolar, para que a gente possa, de fato, avançar com os estudantes. Então, eu trouxe para vocês aqui os dois modelos dos relatórios de acolhimento inicial e de acolhimento bimestral. Então, a resolução traz para nós o roteiro que nós precisamos ter no acolhimento, tanto inicial quanto do acolhimento bimestral. Então, o acolhimento inicial, né, tem que estar lá, já ter sido realizado lá no início no 30 dias letivo, fiz a documentação, chamei essa família. Então, meados do mês de março, esse acolhimento inicial já tem que ter acontecido dentro da escola. E o relatório, né, segue aqui esse roteiro onde a gente fala sobre a apresentação do estudo de caso, apresentação dos apoios, recursos e serviços, apresentação do PAEE e explicar para os pais como se dará a frequência de sala de recursos, a forma como esses estudantes será atendido, a família, como eles podem apoiar em casa, explicar para os pais como é acompanhado o projeto do ensino colaborativo, o que acontece, essa parceria entre professor regente, professor especializado. Agora, e aí vem aqui, ó, o documento, o roteiro do alinhamento bimestral com a escola. Então, que é o momento que nós estamos vivendo hoje, gente. Então, algumas escolas já fizeram, algumas estão se preparando para fazer, e quem ainda não está se preparando para fazer, tem ali, ó, que já está repensando sobre isso, porque a gente já está caminhando o segundo bimestre. Se a gente ainda não se preparou para finalizar o primeiro bimestre, a gente já está indo um passo atrasado. Então, a gente tem que repensar sobre isso. Então, esse alinhamento bimestral com a família, né? O relatório de retorno bimestral, que é um relatório bimestral, gente. Então, eu mostrei para a família o que eu pretendia com o estudante no primeiro bimestre, agora é o momento de mostrar o que deu certo e o que precisa ser reestruturado. Então, esses dois roteiros, eles estão dentro da resolução. Nós fizemos a formatação e é de extrema importância que eles estejam dentro do portfólio do estudante. E os dois documentos, eles
tanto o inicial como o bimestral, eles devem ser colocados também na sede, assim como o estudo de caso, o PAE, o PEI, o relatório de acolhimento bimestral, eles são documentos a serem realizados e anexados na sede também. Era só um minutinho. Então, agora, a gente vai abrir para as perguntas, tanto do PEI como de relatório de acolhimento. Não estou acreditando. Todo mundo entendeu tudo, ninguém tem dúvida Ah, nenhuma. Que maravilha, hein? Deixa eu ver, alguém levantou a mão? Não. Ah, não. estamos retomando aqui o chat, tá, gente, para ver as perguntas. Tem a Acho que a Priscila levantou não, a a mão. 1 é a Fabiana. Conforme vocês forem falando, vai abaixando a mãozinha, tá bom? Por favor, pode falar, professora Fabiana. Bom dia. Eu queria saber assim, ó, porque no primeiro PEI eu fiz as habilidades, né? Parar de Eu compartilhar. compilei, compilei todas as habilidades de cada professor, mas as estratégias eu integrei todas. Na próxima, eu devo focar uma por uma ou posso continuar colocando todas? Acho que eu não expliquei direito, né? Deixa eu só ver se eu entendi a sua pergunta. Ver se é isso, tá? Você está dizendo para mim que a habilidade fez por disciplina, mas as estratégias de uma forma geral. Vamos pensar juntas, Pro. Se as fala assim, ó, estratégias para trabalhar uma disciplina de matemática, vai ser a mesma para trabalhar de língua portuguesa? Vamos juntas pensar sobre isso. Não. Não, né? Então, não dá para ser uma estratégia comum a todos, né? Porque cada professor vai ter o seu olhar, né? Vai conforme a especificidade do estudante. Lembra que eu falei que o olhar do professor do atendimento educacional especializado é pensar na especificidade? Então, não tem como ser a mesma para todos, tá? Mas o primeiro bimestre já está feito, vamos alinhando, porque os dois documentos que nós tratamos com vocês hoje são documentos novos, né? Que estão conosco a partir deste ano letivo na resolução. Então, eles estão em construção, nós vamos ter erros, nós vamos acertando e construindo aí para que a gente chegue aí num documento comum, um documento que fique ali com efetividade e personalizado para todos os estudantes. Ficou claro, Pro? Obrigada. De nada. Sim. Agora a Priscila. Deixa eu ver, a segunda. É a Priscila, tá? De novo. Tá. É só uma dúvida. Então, agora. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo, Priscila, pode falar. Então, a minha dúvida é a seguinte: eu vou agora marcar o retorno com as famílias e dar a devolutiva do primeiro bimestre, certo? Certo. Aí eu já faço a socialização do PEI do segundo bimestre nesse mesmo momento. É isso? Eu não ouvi. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, você vai trazer a família para falar desse relatório. No primeiro bimestre a gente trabalhou isso, trabalhou aquilo, foi assim, foi assado. Você está dizendo para agora que você chamou a família para dar esse retorno, você já falar quais são os seus planos para o segundo bimestre, é isso? Isso. Posso aproveitar esse momento para já... Pode. É o que eu falei, Priscila, pensando na resolução 129, tá? Ela não deixa explícito isso. O que a gente precisa, se a gente está falando de um plano de atendimento. Então, eu não vou fazer o plano no final do bimestre, certo? Então, eu não vou deixar, por exemplo, acabar o segundo bimestre para eu planejar o que eu vou trabalhar durante o bimestre. Ninguém trabalha sem planejamento, não tem como. Então, com certeza, eu fazer o planejamento, o meu PEI para o segundo bimestre tem que ser iniciado agora? Tem que ser iniciado agora. Por quê? Eu vou pensar quais as habilidades e estratégias que eu vou trabalhar durante o bimestre. Então, não é chegar no final do segundo bimestre para eu pensar o que eu vou trabalhar. Agora, se você acha que, não, eu vou já dizer para a mãe, olha, no primeiro bimestre foi assim, e para o segundo bimestre, nós vamos trabalhar assim, assim, olha, vamos ter essa posição em matemática, aquela. Tudo bem, Priscila, não tem problema, porque isso não deixa na resolução. Na resolução ele está escrito que tem que ter o acolhimento bimestral, né, o relatório de acolhimento bimestral, para o pai entender o que aconteceu durante esse tempo como estudante. Mas se você, nesse momento, quer falar o que aconteceu no primeiro e qual é o seu plano para o segundo bimestre, eu acho também excelente. Muito bom a sua ideia.
Não tem nenhum problema. Então, é porque a gente já tem dificuldade de trazer as famílias, né? A gente tem um pouco de resistência, tem a questão da disponibilidade de tempo, né? E aí eu acho Sim. que, assim, se eu puder marcar, por exemplo, a semana que vem, daqui 2 semanas, esse acolhimento para já estar com todos os PEIs em mão, eu acho que seria mais viável, porque é difícil a gente trazer as famílias. Só que aí não tem como, por exemplo. Esse relatório, o que está pedindo na resolução, ele é bimestral. Então, o primeiro bimestre, agora acabou o primeiro bimestre, eu vou apresentar. Olha, trabalhamos isso e aquilo. Agora, o nosso planejamento para o segundo bimestre será esse e aquele. Só que no final do segundo bimestre, você vai ter que chamar ele de novo, porque a gente não sabe o que vai acontecer, como a criança vai se desenvolver, como vai ser a avaliação. Então, no final do segundo bimestre, final de junho, provavelmente, você vai ter que chamar eles de novo. Eu entendo, porque assim, muitas famílias trabalham, o pai não vem, a mãe não vem, a avó. Isso não é na sua escola, isso é do planeta, eu acredito. Mas não tem como eu querer chamá-lo e assinar o do primeiro e do segundo bimestre, não tem como, porque eu estou falando de um plano, de um planejamento. Não, nem é pro essa a segundo. ideia. Entendi. A ideia é já chamar esse pai para a devolutiva com o PEI do segundo bimestre na mão. Ótimo, para ele ter ciência do que vai ser trabalhado. Ok. Tá ótimo. Mas eu falei, fica a critério da escola, imagina. Antes de passar para a próxima, eu vou só responder 2 perguntas do chat, tá, gente? Não tem como repensar o documento porque ele vem na resolução, tá, gente? É um documento que vem na resolução 129, tanto o PEI como o relatório de acolhimento, estudos de caso. Então, é um documento que ele tem que ser realizado. E em relação às dificuldades do professor regente aceitarem a fazer o documento, a resolução 129, no artigo 23, ela traz as atribuições de toda a demanda de equipe escolar, assim como de URI, de responsabilidade em relação aos estudantes elegíveis. Então, no artigo 23, no item 5º, tem a responsabilidade do professor regente. Então, o PEI é de responsabilidade dele, está em resolução, gente. Então, nós todos somos funcionários aqui, somos professores. O que está em resolução, nós não questionamos, nós realizamos, né? Então, o professor tem que realizar. Em relação a unificar o documento, ele tem que ser unificado, porque o estudante é único. E aí esse documento vai ser compilado. Se a gente fizer lá vocês até me ajudem aí. Quantos professores, quantos componentes vão ter? 15? Então eu vou ter 15 PEI por estudante? Não faz sentido, gente, porque esse estudante é único. Né? Então, a gente precisa, sim, unificar esse documento. Aí a escola precisa se organizar, para ver qual a melhor forma de unificar. Vai ser num drive? Cada um vai fazer o seu, e aí a figura do CGP junto ao professor colaborativo vai unificar tudo, e aí é a melhor forma, e aí algumas escolas já têm se organizado para isso. Agora, quem sobe na sede, quem faz o download na sede, o perfil para download da sede é administrativo. Então, é o diretor, o vice-diretor, eu acredito que o GOE. Então, mas a organização de quem vai fazer é da escola. Então, o professor tem a responsabilidade de elaborar, tanto o professor do AE como o regente. O coordenador vai ali junto fazer a leitura para verificar se está dentro ali da resolução, dentro da especificidade do aluno. Agora, a questão de ir para a sede, quem vai fazer o download, o acesso é o perfil administrativo. E aí na escola vocês se organizam aí para ver quem vai fazer o download, tá? Vou passar a palavra para a Tânia. Bom dia a todas. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Eu tenho uma dúvida, mas é em relação ao colaborativo. Quando eu vou fazer o meu colaborativo, eu levo uma folha, que é um documento para preencher sobre o roteiro de registro de acompanhamento. Só que em uma sala de aula, eu tenho 4 alunos. Eu tenho que fazer uma folha para cada aluno ou eu posso incluir esses alunos em uma folha só?
É uma folha para cada aluno, né? Apesar de a gente não estar falando do colaborativo hoje, mas é uma Sim, mas folha para cada aluno, porque tem que ir no portfólio de cada um, tá? então é uma folha para cada, né? Isso. Então tá bom, então. Obrigado, viu? Só Nada. essa dúvida. Maria Angélica, pode falar. A minha dúvida, está ouvindo? Sim, Sim? Então, sim. a minha dúvida é sobre essa questão das habilidades. Então, eu até perguntei aqui para a minha coordenadora. Por exemplo, o aluno, o estudante não avançou. A professora, ela pode se manter na habilidade do primeiro bimestre ou a habilidade deve ser do segundo. Eu fui perguntar para ela e nós ficamos nesse impasse. Por quê? Se o aluno não avançou, como que eu vou colocar habilidades do segundo bimestre? E ficou confuso na minha cabeça. Então, eu queria saber de vocês para a gente poder fazendo o trabalho direitinho. Pro, quando a gente fala as habilidades, tem que ser as habilidades do currículo paulista. E as habilidades do currículo paulista, elas se completam, né? Para eu passar para do segundo, eu tenho que ter compreendido a do primeiro bimestre. O que é de extrema importância? Se realmente esse estudante não avançou, não tem como eu passar para outra habilidade. Porém, eu mantenho a mesma habilidade, mas quando eu proponho uma atividade de acessibilização curricular, eu penso numa estratégia que atinja a necessidade desse estudante, mas o tema, o conteúdo que está sendo trabalhado tem que estar alinhado para todos. Né? Então, entendeu? Então, a habilidade, porque elas se contemplam, né? Isso a gente está falando de taxonomia de Bloom, né? Que é o degrauzinho da escada. As habilidades, elas vão dificultando. No caso dos elegíveis, às vezes eles têm que voltar algumas para conseguir. Então, eu vou indicar essa habilidade. Porém, porque elas vão avançando gradativamente, bimestralmente. E aí, mas dentro do conteúdo, o tema do conteúdo, para acessibilização, para proposta de atividade, vai ser o mesmo. Aí eu vou acessibilizar a estratégia pensando nessa habilidade que eu coloquei. Ficou claro? Beleza. Não, entendi perfeitamente. Ou fragmentar, né? Quando eu citei, fragmentar a habilidade. Porque, às vezes, na habilidade, ela vem lá 3 verbos: realizar, concluir. Então, usar um verbo daquela habilidade. Entendi. Outra dúvida, já aproveitando, é assim, aqui na escola tem alunos que não têm professor ainda do EE. A gente apoia como pode, né? Então, tenho uma outra professora, só que a gente faz o apoio como pode. Mas, por exemplo, a gente vai chamar agora os pais. Esses alunos que não tiveram esse acompanhamento, como que vai ser? Deixa eu entender. Você está na sala de recursos, é isso? E faz colaborativo na escola? Colaborativo também. E por que o aluno não teve atendimento? Porque o colaborativo, ele é da escola. Então, todos os estudantes elegíveis têm que ter tido o atendimento, mesmo que ele não está em sala de recursos. Por exemplo, no período da tarde, existe 10 estudantes elegíveis. 2 faz sala de recursos. 8 não faz sala de recursos, mas ele é do período da tarde, ele deve ter sido atendido pelo ensino colaborativo. Mesmo aquele estudante autista, nossa, mas ele sabe tudo, ele é o melhor da sala. Não importa, ele tem que ter tido pelo menos uma visita do ensino colaborativo para atestar e afirmar que ele não precisa de acessibilidade. Não, isso daí... Por que ele não teve atendimento? Agora eu te pergunto, por que ele não teve atendimento? Não, eu digo assim, o atendimento na itinerância, o colaborativo, beleza, a gente foi, deu suporte, mas o da itinerância, então não tem problema. É isso? Pessoal, assim, como a Alexandra acabou de dizer, você é responsável pelos estudantes da unidade escolar enquanto professora do colaborativo. Então, ele
teve sim o acompanhamento do colaborativo, como você disse que foi, e o estudante que não está matriculado em sala de recursos ou itinerância, seja lá porque no momento está acompanhando o conteúdo e não precisa, ou porque ainda está aguardando a abertura de turma, é de responsabilidade do professor, enquanto na figura do projeto Ensino Colaborativo, elaborar todos os documentos, tá, gente? Sim. Então, assim, então, entendi. os meus alunos não são apenas o que eu atendo na sala de recursos, eu tenho os alunos elegíveis da unidade escolar que são do ensino colaborativo. Então, nós somos, por exemplo, em 3 professoras do colaborativo, hipotético, tá? Por um exemplo, dentro da unidade escolar. Então, a unidade escolar tem 30 alunos elegíveis. As 3 professoras são responsáveis pelos 30 alunos. Aí, o que vocês podem fazer conversando com a equipe gestora, com o coordenador, com o diretor, com o vice-diretor? Uma subdivisão desses 30 alunos, para que eu não vá no sexto A, a Alexandra vá no sexto A e a Maria vá no sexto A. Entendeu? Então, a gente faz uma subdivisão para que façam esses documentos, para que façam esse apoio. Mas todos os elegíveis da escola são de responsabilidade do professor ensino colaborativo, tanto para apoio na sala regular e orientação ao professor regente, como para documentação. Deu para entender? Não, tá beleza, então aqui foi feito, porque foi Tá bom. dividido, tá? Aham. Dos documentos e tal. É que eu fiquei na dúvida porque eles não vêm na sala de recurso. Então, a minha dúvida era essa. Tá, joia, Pro. Obrigada. Agora, quem é o 2? Iracema. Tá escrito Iracema, pode falar. Isso. Edneia e Alessandra, bom Tá dia. muito baixinho. Eu Tá não consegui baixinho. liberar minha câmera. Não, tudo bem, vamos lá, Pro. Só fala alto. Aumentei o volume, ficou melhor? Ah, melhorou. Tá. Então, vamos lá. Eu talvez vou fugir um pouquinho do que a gente está tratando agora. Só uma dúvida que, no caso, nós somos 4 professoras, né? E eu resolvi agora colocar na socialização. O que acontece? Nós temos alunos que ainda não são laudados, né, na sala de recurso. E nós fizemos a declaração solicitando aos pais que procurem os especialistas, tudo. O que acontece? A alegação dos pais não tem neurologista nos postos. Não tem. E o comentário que foi passado para a gente aqui na escola é que irão fechar turmas, porque esses alunos ainda não estão laudados. Só que a orientação que nós tivemos é fazer a declaração e dando uma cobrada para ver se os pais vão atrás. Eu gostaria que está na resolução, a professora que está me ajudando do lado, né? Não, tá Então, eu ok. gostaria de saber, procede essa informação, devido a eles terem, a direção passou por uma OT e foi passada essa orientação para eles, eu gostaria de saber se Peraí. procede isso. Bom, vamos lá. Vou começar aqui, depois a Neia está procurando ali o número do artigo da resolução 129, tá? Então, por exemplo... Artigo 18. Tá, então não tem por exemplo, se ele está matriculado na sala de recursos, ele tem que ter laudo, senão não era para ter sido matriculado. O que tem na resolução 129? A autodeclaração. Isso tem. Peraí, né, eu já te passo. Então, por exemplo, eu identifiquei na minha escola, eu entendo que não tem neuro, ok? Identifiquei na minha escola que tem um estudante ali que, nossa, ele tem muita dificuldade e provavelmente eu penso que ele possa ter alguma deficiência porque ele não se desenvolve, porque ele está no 4º ano e ele ainda é pré-silábico. Lógico, somos professores e não fazemos laudo. Então, vou chamar a família e vou falar, mãe, olha, está acontecendo alguma coisa e tal, vou chamar a família. Aí, se a mãe falar para você, olha, eu estou levando ele no psicólogo, o psicólogo também acha que ele tem alguma coisa. Olha, não levei no... Porque, assim, existe N situações, né? A gente sabe que é diverso. Mas se ela estiver levando a um psicólogo, pede. Porque laudo de psicólogo não tem CRM, não é válido. Porém, se ele está indo ao psicólogo, a mãe traz esse documento, a mãe faz uma autodeclaração. Isso está no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ela faz uma declaração e também está resguardado na resolução. Artigo 18 da resolução. Então, ela faz uma autodeclaração. Eu, Alexandra Farias, mãe do estudante fulano de tal, matriculado em tal série, o meu filho encontra-se em investigação de
de deficiência TEA, DI, ele se encontra a mãe que escreve essa declaração, tá? Ah, não, mas uma situação, você está num psicólogo. Se a mãe fala assim, olha, como você mesmo comentou, olha, eu não consigo neurologista. Eu já passei lá no posto e o posto me mandou para o neuro, faz 6 meses que eu estou esperando a consulta. A mesma forma, a autodeclaração. A mãe vai escrever, olha, o meu filho, fulano de tal, nananã, está em hipótese de... Por quê? Essa declaração da mãe, ela pode subir na sede, porque a mãe que fez, a mãe que escreveu de próprio punho, sobe na sede, ela tem validade de 1 ano. 1 ano. Então, se eu fiz essa autodeclaração agora, dia 20/5, porque eu faço autodeclaração, eu vou assinar e vou datar. Ela vale por 1 ano, porque assim, essa mãe vai procurar saúde. Se dá 20/5/27, a mãe não trouxe responsabilidade da escola, gestão escolar. No ano que vem, 20/5/27, a mãe não trouxe o laudo médico, eu vou retirar da sede. Vou chamar a mãe, lógico, vou chamar a mãe e tudo. Mãe, olha, faz 1 ano. Ah, mas eu não consegui ainda. Então, mãe, eu vou tirá-lo da sede, porque o prazo venceu. Porque a gente te deu 1 ano. Ah, mas eu não consegui. Tá, então, mãe, pelo menos me mostra o agendamento da consulta. Cadê o cartão do posto? Alguma coisa essa mãe tem que procurar. Porque em 1 ano, eu acredito que é possível. Não foi possível, é com a mãe, a gente vai ter que conversar. Porque, assim, a parceria com a saúde é difícil. Mas, gente, dentro de 6 meses, 8 meses, a mãe... É longo tempo, mas a mãe acaba conseguindo passar com um especialista. Quer completar, Lénia? Tá. Deixa eu passar para o próximo. Ok, obrigada, viu, meninas? Obrigada. Imagina. Sônia Maria, pode falar, Pro? Boa tarde. Boa tarde. A minha dúvida, em parte, foi respondida, mas como aqui a gente trabalha tudo em parceria, eu sou da Escola de Jardim Zaira 8, e assim, quando eu vejo os professores, até vou abrir assim um, um ademo aqui, quando a gente vê os professores falando, né? Ah, mas isso é responsabilidade de quem? Né? Quem deve fazer o PEI? A gente entende assim, né? Quando tem uma parceria, não fica pesado para ninguém, porque a gente se ajuda, né? Na realidade, assim, o professor, que é o especialista, ele trabalha junto com o regente e as ideias vêm fluindo. Para ajudar os nossos professores aqui da nossa escola, ficou só uma dúvida para mim passar para eles, e também é a mesma dúvida que eu tenho. O PEI, né, foi elaborado no primeiro bimestre, tudo bonitinho ali, vai ser feito novamente no segundo bimestre, muda ali só as habilidades que você vai desenvolver com este aluno, é isso? E cada um continua fazendo o seu. Ensino médio, nós temos 11 professores, cada um faz o seu, é isso? Essa é a minha dúvida. Tá mudo, Alexandra. Eu fecho, depois eu esqueço de abrir e vou falando. Pronto, então vamos lá. Você está pensando no ensino médio, né? Então, aquele cabeçário, como eu te falei, vamos supor a Yasmin, do segundo ano do ensino médio, a Yasmin é uma só. A gente não tem 11 Yasmin, a gente só tem uma Yasmin. Então, a Yasmin da Silva lá, no segundo ano do ensino médio. O PEI, ele é um só para a Yasmin, com todas as habilidades, com todas as disciplinas, certo? Português, matemática, história, física, química. Cada professor
vai falar, por exemplo, qual é a habilidade que ele vai trabalhar e de que forma, qual estratégia pedagógica. Então, por exemplo, ensino colaborativo pode apoiar na organização. Terminou esse documento, ele vai organizar, vai pedir para poder levar para assinatura, porque, como eu falei, o PEI, ele faz acessibilidade de currículo. E o currículo, professor especialista, ele não é, de todas as áreas do conhecimento. Fui clara ou não ficou claro ainda, Pro? Tá claro, tá claro. Tá. Tá. Ó, eu só vou responder aqui rapidinho, né? Peraí, você já passa para o próximo? Ó, sem laudo, como eu falei, então, tá, o estudante não tem laudo. Chamei a mãe fez a autodeclaração, diz na resolução que é válida por 1 ano. Pode ir para a sala de recursos? Pode. Pode e deve abrir sala de recursos. Só que quando a gestão for abrir sala de... A gestão não, que é diretor. Quando o diretor for abrir uma sala de recursos, é uma sala de recursos para investigação. O nome da resolução é sala de recursos de investigação. Então, mas eu já tenho turma de TEA aberta. E tem vaga. Olha, na minha turma de TEA, eu tenho um aluno. Tenho 2 vagas. Não, porque a sua turma é de TEA e seu aluno tem laudo. Agora, sala de investigação, vai ser abrir uma nova turma de sala de investigação, e aí eu posso ter uma turma com TEA e uma turma na sala de investigação. Eu poderia juntar os dois? Não, não posso, porque uma é especialista em TEA, e na sala de investigação, de hipótese diagnóstica, o professor ele tem que ser especialista, mas não precisa ser daquela área. Por exemplo, eu sou especialista em DI. Então, se eu vou pegar uma sala de investigação, eu posso pegar alunos que estão com TEA dentro da sala de investigação. Ele está com hipótese diagnóstica, entendeu? Então, na sala de hipótese diagnóstica, pode ter um DI e um TEA lá dentro, porque é hipótese diagnóstica. Tá? Então, é distinto. Sala de recursos de TEA, aluno laudado por CRM, e sala de recursos, no caso, ou sala de itinerância, de hipótese diagnóstica. Fui clara? Dúvidas? Tudo bem. Então, vou passar para o próximo. Passa aí, Neia. Quem que é o próximo? Tá, Só desculpa. emendando nessa fala da Lê, que perguntaram assim, alunos sem laudo são de responsabilidade do professor de ensino colaborativo? Quando a resolução traz para nós essa possibilidade de abertura de sala de recursos e apoio aos estudantes que estão em investigação a uma possível hipótese diagnóstica, né? O que nós temos que tomar cuidado, gente, a gente tem bastante CGP e diretor aqui conosco também hoje, além de professores. Então, a gente acabou de vir um momento de fim de bimestre de conselho, né? Então, assim, não são porque o estudante não está acompanhando o conteúdo, né? Eu tenho lá primeiro aninho, sei lá, segundo ano, quinto ano que seja. O estudante não está acompanhando o conteúdo, então ele vai virar um estudante de hipótese de investigação. Não é isso, gente. A gente tem que ter um olhar para esse estudante, né? A gente já está nessa caminhada aqui há um tempo, enquanto professor, a gente consegue perceber as habilidades que esse estudante precisa e se de fato a gente precisa, primeiro passo é chamar essa família quando a gente percebe que esse estudante tem algo a mais. Ele chegou no quinto ano e ele não avançou, ele continua pré-silábico. As professoras do primeiro ao quinto ano tentam atividades diferenciadas e ele continua pré-silábico. Esse aluno é um estudante possível de uma hipótese de investigação, não é mesmo? Então, mas qual é o primeiro passo? Essa família já foi chamada? Essa mãe, esse pai, esse responsável já foi detectado para ele, informado para ele que esse estudante precisa de uma avaliação médica? Então, não sou só eu, enquanto escola, que vou dizer assim, ele vai para uma hipótese diagnóstica. Não, eu preciso, isso é muito sério, gente. Né? A gente está falando aí de um possível laudo, de uma deficiência ou de um transtorno, isso é muito sério. Então, eu preciso, o primeiro passo é chamar essa família, pedir para que ele vá para uma investigação,
né? Então, isso é muito importante. Então, a partir disso, a mãe começou a procurar um médico, aí sim vem essa questão da autodeclaração. Quando a gente fala de uma possível hipótese diagnóstica, quando o gestor for indicar na sede, vai ter que se indicar qual é o transtorno e qual é a deficiência. Então, isso é muito sério. Né? Então, quem vai sugerir essa deficiência, esse transtorno? É lá naquela avaliação médica. Então, o médico já disse alguma coisa para a mãe. Então, na autodeclaração, essa mãe vai dizer qual é a investigação de hipótese diagnóstica que esse estudante está. Aqui foi dito também no chat, quando a Lê falou, que tem neuro que demora até 2 anos para sair. Isso mesmo, por isso que a Lê disse. Antes de finalizar a oferta da hipótese, né, dos apoios, recursos e serviços enquanto hipótese de investigação, essa família tem que ser chamada. Demora 2 anos para sair, então ela vai ter um comprovante para apresentar na escola que ela tem um agendamento, que ela foi até o posto de saúde, já deu essa entrada, né, para uma possível consulta com o neuro. Então, tudo que a unidade escolar for fazer tem que ser feito com muita cautela e sempre chamando o responsável. Primeira coisa é sempre chamar o responsável e sempre registrar, né, gente? Registrar para que tanto o gestor como o responsável assine, né, essa orientação que esse responsável está recebendo. As escolas têm ciência sobre essas salas de hipóteses? Gente, isso está na resolução. E quando o diretor, né, que é na figura do diretor, quando a gente fala em abertura de turma, ele tem alguma dúvida, ele sempre vai estar conversando com o seu supervisor educacional ou com o supervisor de educação especial, tá bom? Que nesse momento, os supervisores de educação especial são o supervisor Manuel e a supervisora Janaína. Mas a escola tem o seu supervisor direto, então é de extrema importância quando há dúvida de aberturas de turma. Pode conversar com o supervisor que vai ter essa orientação, mas que fique claro aqui no nosso encontro de hoje. Os estudantes com possível hipótese diagnósticas que estão em investigação, eles não são matriculados nas salas de recursos de modalidade TE ou modalidade DI ou modalidade de DF. Tem que ser verificado junto à supervisão para possível abertura de turma de sala. E a partir do momento que esse estudante entra assim, que há uma autodeclaração da mãe, de uma possível hipótese diagnóstica, é de responsabilidade do professor do AEE, né, na figura do projeto Ensino Colaborativo, elaborar o estudo de caso, elaborar o PAEE, o professor regente tem que elaborar o PEI. Todos os documentos devem ser elaborados, sim, pelo professor do AEE, quando esse estudante entra de indicação na sede como como hipótese diagnóstica. O que nós temos que ter clareza é a cautela. A gente tem que ter olhar de fato para que se esse estudante é um possível aluno de investigação de fato, assim, quando ele chegar lá no médico, e aí pode ser que ele faça avaliação médica e venha uma devolutiva para nós, por exemplo, de um transtorno desafiador opositor, de um TOD, e aí esse estudante não é elegível aos apoios, recursos e serviços. Quando fechar, vocês concordam comigo que isso pode acontecer? Então, aí sim, ele vai ser retirado enquanto a hipótese diagnóstica, porque dentro da resolução 129, esse laudo de TOD, por exemplo, transtorno desafiador opositor, ele não é acompanhado enquanto apoio, recursos e serviços neste momento. Ficou claro, gente? Eu só vou complementar que, assim, a família, isso é legislação, tá, gente? A família tem o pátrio poder. A mãe, o pai, ou o responsável legal, se ele tem a guarda desse estudante, ele tem poder absoluto sobre a criança, sobre o estudante. Então, tem família que vai... Por isso que a gente está falando família. Vai ter que chamar a família. Porque se tá no 5º ano, é pré-silábico, chamou a mãe, e a mãe falou assim, eu não acredito, porque o pai, porque o tio, todo mundo é assim. Ok, tudo bem, você faz o registro na ata, mas é a família que tem o pleno poder sobre o estudante. Então, eu não quero que ele vá para a sala de recursos. Ok. Eu não quero que o meu filho seja visto como uma criança com deficiência. Ok. A gente precisa respeitar o que a família quer para aquele estudante. E outro, existe o luto, né, gente? A gente sabe que quando uma mãe recebe um laudo, existe aquele momento de luto da família. E às vezes a família não quer aceitar. Então, a gente só pode ir até onde a família
nos autorizar a ir, tá? Por isso que é muito importante essa declaração da família, do responsável legal. Ah, ele é uma criança que está com a avó tem a guarda? Ok, então a avó vai fazer a autodeclaração. Pronto, passo a palavra. Mais alguma dúvida? Oi? Ah, tá, abre aí. O Walt Disney, pode falar. Bom dia. A minha pergunta é referente ao PEI do ensino fundamental. Tem que ter todos os componentes curriculares também no PEI dos anos iniciais ou só português e matemática? Né? Como eu falei, ele é um professor polivalente, a gente sabe disso. Mas ele trabalha as áreas do conhecimento. Ele trabalha ciências, ele trabalha história, ele trabalha geografia, ele não trabalha todas as áreas do conhecimento. E ele tem habilidades e competências quando ele te entrega o planejamento para todas essas áreas. E mesmo no planejamento dos anos iniciais, tem lá o dia que ele vai trabalhar português, o dia que ele vai trabalhar matemática. Então, sim, no plano individual desse aluno, precisa ter. Então, ele é polivalente, mas ele trabalha com todas as áreas do conhecimento. E aí, quando é a parte de inglês, aí ela passa para a professora só de inglês. Educação física, só educação física. Inglês, educação física, arte. Então, cada um o seu. Mas sim, porque nos anos iniciais tem lá o livro de ciências, tem lá o livro. E ela vai trabalhar na sala de aula, né, com aqueles livros, com aquele material, e ele precisa ser acessibilizado. Sim, então, e os especialistas também. E os especialistas também. No mesmo Isso. documento. No mesmo documento. Então, por exemplo, né, que nem eu coloquei lá aquele modelo, né? Aquele roteiro lá. Então, no roteiro eu coloquei o nome da Ana Maria, e aí a professora, ela polivalente, ela vai colocar uma habilidade para a língua portuguesa, duas, não sei, vai depender do estudante. Mas vamos supor uma para a língua portuguesa, uma para matemática, uma para história, uma para geografia, uma para ciências. E ela coloca uma e qual a estratégia que ela vai utilizar como estudante. E aí sim, aí no caso de arte, a professora de arte vai escolher uma habilidade dela e vai dizer qual a estratégia ela vai usar. Hoje vocês estão com sala de recursos, parabéns. Sim, estamos. Parabéns. Eu tô querendo ir visitar, tô querendo ir ver como que tá essa sala aí, tô curiosa. Vou ver se eu arrumo um tempinho aí para dar uma pulinho aí para ver como que tá. Está no início, né? Nós estamos imagina, mas é essa a ideia. Eu queria ir aí para ajudar um pouquinho. Deixa eu só organizar minha agenda aqui. Eu vou ver se eu consigo dar um apoio. Assim, um apoio mais presencial para vocês. Ajudar fazer um apoio no que presencial. é possível. Isso, vamos lá, fazer um apoio presencial, se for possível. Mas então, é uma escola que abriu hoje, então você tem um ensino colaborativo, e aí fique bem claro que quando a professora está na sala de recursos, quando ela está lá na sala de recursos, ela tem 10 aulas, 4 ela está direto com aquele estudante, ela só atende 3 estudantes na sala de recursos. Quando ela está no ensino colaborativo, ela está para o período da escola. Então, se no período da tarde tiver 10 estudantes, vai atender os 10 estudantes. E aí, no caso, como você é coordenadora, ela organizou a documentação, o estudo de caso, o PAE, o PEI, a professora regente, que está lá na resolução, que é a responsável. Mas, com parceria, ela vai até a sala do professor e aí ela vai dar dica de que estratégia para desenvolver esse estudante. E aí, esse documento chega para você para validar, diretor validar e subir na sede. Tá bom. Fui clara? Mas eu sou professora da sala de recursos. Tá bom, pronto. Ótimo, vou conhecer do mesmo jeito. Tá bom, venha. Um abraço, Peraí, me aguarde, obrigada. tô chegando. Tá bom. Léo, pode falar. Léo, pode falar. Bom dia. A minha dúvida é sobre o PAE, não é sobre o PEI, é sobre o PAE. Nós elaboramos o primeiro bimestre, nós fizemos lá bonitinho, vamos dar agora a devolução para os pais, aí eu entendi. A minha dúvida, que é a dúvida das minhas colegas,
Nós montamos o PAEE, né, que é o documento, que é o plano lá do aluno. Nós queremos saber assim, no segundo bimestre, nós vamos estar usando o mesmo documento ou vamos estar fazendo um outro documento? Essa é a minha dúvida. É um novo documento, gente. Também tem no chat aqui uma pergunta, vou já emendar as duas respostas, tá? Sobre o PAE. Tanto o PAE quanto o PEI, eles são documentos que eles são realizados bimestralmente. Então, eu faço um novo documento com as ações que eu vou trabalhar no segundo bimestre. Então, vamos pensar juntas. Eu planejei lá no primeiro bimestre, tanto o PAE quanto o PEI. Eu planejei ações, né, para trabalhar com esse estudante no primeiro bimestre. Aí a pergunta do chat, emendando aqui a pergunta da professora Léo, é assim. Então, as habilidades não foram atingidas, então eu vou repetir as habilidades? Ok, eu vou repetir. Mas alguma coisa estava a mais para ele. Vocês concordam comigo? Porque se não foi atingido, eu tenho que voltar ao invés de subir o degrau da escada, quando eu falo lá, que eu já citei aqui a taxonomia de Bloom, eu tenho que descer os degraus da escada. Vocês concordam comigo? Então, eu cito a mesma habilidade, mas eu vou modificar a minha estratégia, porque eu tenho que diminuir um passo. Quando a Lê disse aqui, eu pego só um pedacinho lá no PEI da habilidade, então talvez eu tenha que voltar um pedacinho para trás dessa habilidade, porque eu estou exigindo mais do que ele conseguiu me ofertar, né? Então, a gente tem que ter essa clareza. Tanto o PAE quanto o PEI eles são feitos bimestralmente. Eu refaço todo o documento, ele inteirinho, aquele roteiro todo, e as habilidades, se o estudante não evoluiu, eu tenho que pensar bem sobre ela. Se eu for mantê-la, falta só um pedacinho, falta pouquinho para ele conseguir evoluir, eu mantenho, mas eu volto às estratégias, eu diminuo, né? Eu mudo as estratégias para eu conseguir atingi-lo, ou talvez eu tenha que voltar a uma habilidade ainda no degrau dessa escada, porque está faltando coisas para eu desenvolver para que esse estudante consiga evoluir, ok? Obrigada. Então, a professora Sueli, pode falar. Não estamos te ouvindo, Pro. Acho que o microfone está fechado. Mesma coisa. Ou é só para o estudante finalista? Ih, não abriu ainda, Sueli. Ah, tá. Ó, o Walt Disney pode baixar a mão, a Leonice também pode abaixar a mão, né? Por favor, Leonice, baixa a mão. Ou não ser que queira perguntar novamente, tá? Conseguiu, Sueli? Sueli, eu não estou te ouvindo, tá? Sueli, enquanto a gente vai ajustando o seu microfone, eu vou passar a palavra. Aqui está escrito Mendes Batista. Professora. Enquanto a gente aguarda a Sueli, que está com a mão levantada 3. Porque já são 11h15 e nosso tempo vai se esgotando. Tá ouvindo professora, agora? O 3 está escrito aqui. Bom dia, é a professora Valdinei. Tá ouvindo agora, Néia? Tá Você me tá ouvindo? ouvindo agora? Eu tô ouvindo, Sueli, mas espera um pouquinho que Tá, a eu outra vou Pro tá parar. falando, tá? Eu só queria saber só se tava ouvindo. Voltou. Pode falar, Pro. Mas coordenador geral. Mendes Batista. Isso. Eu não entendi seu nome, Pro. Ah, tá. Bom dia, eu estou com uma dúvida aqui no PAEE. Um estudante ele tem laudo. Tá ouvindo? O estudante Tá ele tem falhando. O estudante tem laudo. Aí estudante tem falha. laudo, porém, ele não tem necessidade de participar na sala de recurso. Ele não tem necessidade de participar na sala de recurso. Só que aí o colaborativo, né, tem um olhar, né, voltado aí na aprendizagem. Teria que fazer essa observação na sala do estudante, se ele está acompanhando, ter um olhar voltado para ele e fazer toda a documentação, que é o PAEE, a acolhida, devolutiva. Essa é a minha dúvida. Tá ótimo. Então vamos lá, vamos supor, eu tenho um aluno TEA, né? E ele sabe tudo. Ele acompanha o livro, ele é ótimo. Mas ele tem laudo. Esse laudo subiu na sede. Ele é TEA. Então, eu preciso sim. Só que aí a diferença é que o quê? No estudo de caso, eu vou dizer, o estudante
Pedro está lá no terceiro ano, na série e tal. O Pedro acompanha todo o conteúdo, domina todas as habilidades. Então, no estudo de casa, eu vou deixar que o Pedro sabe tudo. Ele entende, ele compreende, ele acompanha. E aí, eu vou ter que ter evidências de que o Pedro acompanha todas as áreas, porque pode ser que ele é autista e ele vá muito bem em matemática, ele ama matemática, mas em língua portuguesa ele tem defasagem. Em língua portuguesa ele não domina. Então, isso vai estar registrado no estudo de caso. Que matemática, ok, mas em língua portuguesa o estudante tem muita dificuldade. Ou então, não, o estudante é bom em tudo, ele acompanha todo o currículo, ótimo, vou deixar registrado no estudo de caso. Aí o próximo passo, o que que é? O PAE, ele tem laudo na sede, ele tem que ter documento. No PAE eu vou dizer a mesma coisa. Quais foram as habilidades que vai ser trabalhada para a turma? Vou constar no documento dele. Só não vou modificar. Eu não vou precisar de estratégias. Então, qual a estratégia vai ser usada para a sala? Vai ser a mesma para o Pedro. Ah, tá. E aí, depois do PAE, tem o PEI. O professor também vai dizer todas as habilidades que vai trabalhar durante o bimestre, todas as de português, de matemática, de história. E ele acompanha, mas eu tenho que ter o registro. Tem laudo na sede, tem que ter documento. Ok, certo? a outra dúvida... Aí, a por outra... exemplo, no caso lá da hipótese de investigação, tá? A mãe veio, a mãe aceitou, a mãe fez declaração e a família, a mãe acha que ele é possível TEA. Ah, matriculei na sala de investigação. Tem ensino colaborativo? Tem ensino colaborativo e tem que ter documento. Fala para desculpa, qual a sua outra dúvida? Ah, tá. Então, a minha outra dúvida é sobre esses que estão, né, com autodeclaração, e aí, no caso, estaria nessa sala de investigação. Então, assim, são 3 vagas por sala. A mesma coisa. Mesmo procedimento. Mesma regra, isso. Mesma regra. Então, por exemplo, eu não posso colocar o estudante de TEA junto com o DI na sala de investigação? Na sala de investigação eu posso. Ah, na sala de investigação, sim. Abre o áudio, né? Não deu. Professora, pode colocar, porque não está fechado o laudo. Ele está em uma hipótese diagnóstica. Então, a sala de investigação, haverá uma coleta diferenciada feita pelo diretor, e aí esses estudantes que estarão indicados na sede como uma investigação, eles estarão na mesma sala, porque não está fechado o laudo. Entendeu? E as mesmas documentações. Mas aí essa dúvida de coleta de abertura de turma e como matricular é o diretor que tem que conversar com o supervisor educacional mesmo, tá? A gente, enquanto professor, é o atendimento pedagógico, né? Então, a partir do momento, o que é importante que vocês saibam e fique muito claro isso para vocês. A partir do momento que esse estudante entrou na sede como estudante em hipótese de investigação diagnóstica, ele é de responsabilidade do professor do ensino colaborativo. Então, vocês têm atribuições tanto em sala de recurso como colaborativo. Os estudantes são diferentes. Então, enquanto colaborativo, ele é sim de responsabilidade do professor e também a documentação tem que ser feita. Então, tanto o acompanhamento quanto a documentação do estudante que estará em hipótese diagnóstica deve ser feita também pelo professor do ensino colaborativo. Isso é muito importante que vocês tenham essa clareza. Deixa eu só aproveitar que eu estou com a palavra. Eu coloquei aqui no chat um link de avaliação. E esse link de avaliação também vai ser a nossa lista de presença, tá? Por a resposta da avaliação que a gente vai estar contando a presença. Porque aí tem nome, RG e nome de escola, a gente consegue identificar os presentes. Tá aqui no chat, por gentileza. Tá aparecendo minha mãozinha? Aparecendo o quê? A Jaqueline, que eu levantei faz tempo. Sim, tem não sei muitas se tá mãos aparecendo ainda, Jaqueline, na verdade. Só que assim, já são 11h20, quando for 11h30 a gente vai finalizar, tá bom, gente? E aí, se a gente não conseguir responder a todos, a gente vai conversando aí no particular, tá bom? Então, vou passar a palavra para a Sueli, que estava esperando. Pode falar, Sueli. Olá, bom dia, pessoal. Neia, na verdade você até falou aí sobre o que eu quero perguntar. É sobre o colaborativo também. No colaborativo eu atendo, acho que 17 alunos, né? Só que 4 só desses, 3 desses são meus, né? Que são da sala de recurso. Mas a minha dúvida é sobre a documentação.
Eu preciso, desses alunos que fazem sala de recurso fora da escola, eu preciso buscar essa documentação que é o PAE e o estudo de caso deles, e os alunos que não frequentam sala de recurso, eu tenho que fazer essa documentação? Tem que fazer. Os alunos que não frequentam sala de recurso, eles são o seu no colaborativo. Você até me disse o número, se minha memória não estiver ruim, são 17 que você atende. Acredito que é 17 Isso, alunos. então, esses 17 são de responsabilidade do colaborativo, tá? Então, assim, Tá. por exemplo, mas se dentro desses 17 você tem estudantes que frequentam outras salas de recursos que não as que você dá aula, a documentação é de responsabilidade do professor de sala de recursos. Se não for na sua escola, porque é a escola que é Rio Grande, que é polo, né? Isso. Se não for na sua escola, é de responsabilidade do profissional. Aí você pede para o seu CGP verificar se não está já esse documento na sede. Se não estiver na sede, vocês podem sim pedir. Aí pede para o CGP fazer contato lá com o coordenador da outra escola ou diretor, de diretor para diretor, solicitando a documentação. Porque a sala de recursos, gente, tem uma matrícula própria. Então, se o estudante ele frequenta regular numa escola e a sala de recursos na outra escola, quem tem que alimentar a sede com os documentos é a escola de sala de recursos. Mas se isso ainda não aconteceu, enfim, independente do motivo, nós, enquanto escola regular, podemos sim fazer o contato. Então, aí vocês, enquanto professores, conversem com o seu CGP para que eles peçam ali via e-mail a documentação para ser enviada, para que esse documento seja alimentado na sede e também disponibilizado ao professor regente, para que ele tenha ali a leitura dos documentos para que possa auxiliá-lo na elaboração do PEI. Tá bom? E mais uma assim, no caso desses que não frequentam, que eu vou ter que fazer a documentação, tem algumas perguntas, por exemplo, o PAE, tem algumas perguntas norteadoras que diz respeito ao professor de sala. No caso, como eu não atendo ele, vai ficar um pouco mais difícil, né? Como que a gente poderia fazer? Porque tem umas perguntas aí norteadoras no PAE. Olha, tem as perguntas norteadoras, mas você não atende ele na sala de recurso, mas você é a professora do AE que acompanha ele no ensino colaborativo. Então, as perguntas você vai responder de acordo com o seu olhar do ensino colaborativo. O porquê ele não frequenta a sala de recursos? É porque ele acompanha ou porque ele ainda está esperando a vaga, a enturmação, a abertura de turma, entendeu? Então, mas você, porque você é professor especialista da área de educação especial, então você consegue ter esse olhar, sim, para responder, tá bom? No caso, eu tenho uma aluna que ela frequentava, mas a mãe teve, por problemas pessoais, a mãe teve que desistir da sala de recurso. Então, essa aluna já não está fazendo sala de recurso. Mas tem que responder sim, tá? Tá bom. Tem que fazer sim. Deixa eu só responder Obrigada. antes de passar. Vou passar a palavra para a Jéssica e aí a gente vai voltar para os PPTs para a gente finalizar. Peço desculpa para quem não falou, mas nosso horário é até às 11h30. E aí, se as dúvidas persistirem para as pessoas que não falaram, a gente pede para chamar a gente no WhatsApp particular, tá bom? Eu só vou pedir para Maria Jaqueline, que colocou no chat. A gente nem vai conversar por aqui, tá, Maria Jaqueline? Você pode, por gentileza, conversar comigo, com a Alexandra, pelo telefone, tá bom? O telefone aqui do setor do ramal é 45479585. E se você estiver no grupo, Maria Jaqueline, você pode chamar ou eu ou a Alexandra no particular. A sua pergunta a gente vai responder no particular. Pode falar, Jéssica. Você põe os PPTs de novo? Põe os PPTs. Olá, a minha dúvida é sobre o PEI. A minha escola é PEI, né, também, e como a Alexandra falou, para a gente tentar otimizar esse PEI, né, num documento só, né, para não ficar, por exemplo, 15 páginas. Mas a minha escola sendo PEI, nós temos por aluno mais ou menos quase 11 professores, né, por disciplinas. E aí, mesmo assim, a gente tentando colocar uma habilidade só para trabalhar com esses alunos, ainda assim fica bem extenso o documento. E outra dúvida também é, por exemplo, como esses documentos ficam extensos, a gente fica em dúvida de imprimi-los, né, para os professores assinar, mas fazer essa assinatura digital seria o mais fácil, né, para esse documento ter ficado muito longo. Mas e os responsáveis? Como eles assinariam
digitalmente? Você está falando do PEI, né, Pro? Isso. O PEI, na verdade, você pode dar o relatório de acolhimento para ele assinar quando você apresenta o PEI e aí ele, no relatório de acolhimento, você vai informar que foi feita a apresentação do PEI. Ah, sim, Porque eu legal. acho que o PEI é um dos que fica mais difícil, porque demanda muitos professores. O PAE, a gente consegue imprimir e dar para esse responsável assinar. O PEI, eu acho que é o que demanda um pouco mais, principalmente em escola de período integral, que é o seu caso, né? Como você citou ali, acaba ficando uma demanda maior. Mas aí você deixa claro, no caso do PEI, que esse documento foi assinado digitalmente, mas que o pai teve no próprio relatório de acolhimento, tá bom? Perfeito. Obrigada. Então, Obrigada. vamos passar para a próxima. Ariane, você colocou aqui, como a sua dúvida é muito específica e já deve estar acontecendo na sua escola, pede para alguém da direção ligar para nós para conversar conosco também, tá bom? Grupo de WhatsApp, vou colocar aqui o link, enquanto a Lê vai falando aqui, o último PPT, eu vou colocar aqui no chat, gente, o link do WhatsApp e o link da avaliação. Pessoal, atenção, a avaliação também vamos contar como lista de presença, e não iremos colocar no grupo, é só aqui no chat, tá bom? Então atente-se para responder. Eu vou pedir para ninguém colocar, por enquanto, nenhuma mensagem no chat, que eu vou colocar esses dois links, tá bom? Bom, abriu. Gente, eu tenho 2 minutos para encerrar a formação, porque 11h30 eu preciso sair da formação. Bom, a gente tem aqui. Deixei o QR Code para vocês acessarem, todos acessarem o site da EFAP Educação.sp.gov.br, Educação Especial. É um site que a secretaria fez, né? A SEDUC fez, muito bom. Tem alguns materiais lá dentro, vale a pena visitar, sabe? Se alguém não conhece, vai lá, visita, porque assim, é um site que foi feito com muito carinho pela SEDUC, com a participação de vários PECs, inclusive nossa, e de vários outros PECs de outras diretorias. Então, assim, foi um documento, foi um site criado com muita dedicação. Então, peço que todos entrem, que todos conhecem, para que seja divulgado, principalmente entre nós da educação especial. E para todos, né? Todos. De repente, um coordenador, um diretor tem alguma dúvida, dá uma olhada nesse site que vale a pena, tá? Pessoal, vamos abrir a câmera para a gente poder fazer uma peraí, foto de evidência, por E pronto, favor? agradecemos a todos, tá? Deixa eu só parar de compartilhar, Pessoal, senão fica muito muito grande. obrigada a todos aí pela presença. Quem não conseguiu falar, por favor, nos chamem no particular para tirar dúvida. É sempre um prazer estar aqui nesses encontros com vocês, viu? Abre aí, cadê o sorriso? Tem muita gente e pouca gente de câmera aberta. Espera aí que eu quero colocar aqui no modo juntos. Vamos lá. Falta gente aqui, gente. Nós estávamos em 180 pessoas aqui no nosso encontro hoje. Falta gente ainda abrir essa câmera, hein? Vou tirar a nossa foto aqui. Aperta aí. Pessoal, Muito obrigada. Gente, muito obrigada pela participação. Eu sei que são muitas dúvidas, estão falando muito do colaborativo. Pode deixar, assim que possível, a gente marca uma outra formação, tá? Mas muito obrigada. Esperamos ter colaborado, né, para a elaboração desses documentos, esclarecido dúvidas. É que a educação especial ela é muito ampla, então nos procurem, mandem e-mail, mandem pelo WhatsApp, a gente está aqui à disposição, tá? É que às vezes a gente demora um pouquinho para responder, porque é muita demanda, mas, tá? Olha, deixa eu ver, 11h30. Eu preciso terminar essa reunião, tá? Agradeço a participação de todos. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada, tchau. Até a próxima. Tchau, bom dia. Tchau. Vai sair todo mundo. Tchau, Neia. Tchau, Alexandra.